agradecer a todos vocês também que têm se inscrito no YouTube. Quem aqui já escreveu no YouTube lá? E acompanham mais? Se inscreve, mas acompanha também as ministrações, irmãos. Porque só escrever não vale a pena. O intuito não é que você se inscreva. O intuito é que você seja edificado através das ministrações que nós temos colocado lá. E as quintas-feiras têm sido ministrações bem fortes, bem alinhadoras. Eu costumo dizer que se a gente olha para a palavra, nem a gente que prega, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, a gente está abaixo da palavra, a gente não está acima, né? Se a gente tivesse acima, a gente ainda, pelo menos eu penso assim, eu poderia bater no peito e falar, não, eu estou acima da palavra, eu sou o melhor praticante do mundo daquilo que prego. Não, estou sempre em reforma, sempre em construção, e estou procurando sempre também viver debaixo dessa palavra. E falar sobre discipulado cristão não é nada fácil. Temos aprendido de quinta-feira, a palavra que Jesus está dizendo é muito diferente do que aquilo que a gente aprendeu, né? A gente sempre diz para as pessoas, bem-aventurado você que chora, você vai ser consolado. Aí a pessoa está chorando por causa da novela, irmão, ela não vai ser consolada, né? Eu chorei porque eu perdi um ente querido. Eu vou ser consolado. Não, você se console já sabendo da eternidade que você tem para viver. Mas o que é que a palavra de Deus está dizendo sobre pobreza de espírito, sobre chorar e ser consolado? Então a gente está vendo a verdade da palavra de Deus. E quando a gente se encontra com essa verdade, se relaciona com essa verdade e tem conhecimento dela, aí traz libertação sobre nós. Então, felizes, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, que não têm o que oferecer para Deus. Felizes também são aqueles que choram porque vão ser consolados. E felizes também os mansos. Mas quem que é o manso? Aí a pessoa fala, não, aquela pessoa ali é frouxa, não faz nada, né? Fica só esperando o mundo acabar em barranco para morrer escorado. Fica sossegado. Será que é isso que Jesus está dizendo? Então, olha, quinta-feira agora vai subir para o YouTube aí a ministração que fala sobre o ser manso, né? Aí a gente vai descobrir se você é manso. Aí você fala assim, nossa, eu sou tão pacato, mas será que é isso que Jesus está dizendo? Né? É igual uma vez quando o Rafael era pequenininho, uma vez a gente falou assim, vamos levar o cachorrinho para tomar vacina da raiva. Aí ele falou assim, nossa, mas ele é tão bonzinho, né? A gente associa rápido uma palavra, uma coisa que não tem nada a ver. Jesus também está dizendo a mesma coisa e a gente não está conseguindo entender. Parece que é uma coisa tão simples, mas é tão profundo que Jesus está dizendo para nós. Então, de quinta-feira, sempre vai ter uma ministração. A gente estava comentando essa quarta-feira, que a gente tem gravado de quarta. Aí a gente estava falando quantas ministrações seriam nessa playlist? Tipo umas 10, 12. Aí eu estava falando para eles, dá umas 60 ministrações. Muitas ministrações, porque só das bem-aventuranças dá mais ou menos umas 12 ministrações. E depois ainda tem mais versículos pela frente, que aí é um pouquinho maior, porque pega outros versículos, mas vai dar bastante ministração. Afinal de contas, o nosso desejo é aprender mais da palavra de Deus e compartilhar com vocês. Então, na quinta-feira, sempre terá no YouTube uma ministração em cima de Mateus, capítulo 5 até o capítulo número 7. E nós, pelo Facebook, nós estaremos fazendo uma ministração rápida, mais rápida, por quê? Porque aí as pessoas que quiserem acompanhar mesmo, aí tem referência, tem estudo, pelo YouTube, tá bom? Só para vocês ficarem alinhadinhos aí. E eu quero fazer, logo mais, estava pensando, essa semana, como nós não estamos conseguindo ainda fazer os cultos aqui, eu quero dar um jeito, nós vamos fazer uma transmissão, uma live, pegar um sábado, nós vamos fazer um culto de mulheres aqui na igreja. Uma mulher vai estar ministrando para vocês, mulheres. A gente vai fazer uma live bem legal para compartilhar com vocês de uma palavra também, tá bom? E de domingo, 10 horas da manhã, sempre aqui. O pessoal pergunta às vezes, né? Quando a gente voltar, a gente nunca parou. Então a gente está sempre aí na mesma pegada aí. Então temos tido sempre cultos domingos de manhã. Então, se você quiser vir até a igreja, no culto de terça-feira, às 8 horas, e no culto das 10 da manhã, todos os domingos. E às 18 horas nós fazemos uma live, tá bom? Você que às vezes acompanha, vou falar já, você acompanha a rádio, eu mexi essa semana no microfone e deu problema, eu não consigo falar pela rádio, só transmito os louvores, né? Mas vai dar tudo certo, amanhã eu já ligo para o pessoal da Alphanet, a gente já
organiza aí, tá bom? E também as meninas do Ministério Infantil têm gravado uns vídeos e colocado também no YouTube. Você se inscreve lá para receber também as notificações. E também, não adianta se inscrever, coloca a criança para assistir. Eu vi uma reportagem essa semana que no governo eles fizeram um projeto. Eu fui esses dias atrás numa escola, e aí lá na escola eles dão um materialzinho e as provas, o acompanhamento online, né? Então você entra no site, cadastra e você acompanha. E aí eu vi uma reportagem essa semana que os pais não têm feito isso. Os filhos não estão acompanhando. E às vezes na igreja também é feito esse trabalho. Com o intuito de quê? Da gente se aparecer? Não precisa disso. O intuito é de fazer com que as crianças participem. Então, se você falar, ai, que legal, aí o pessoal só curte assim, né? Mas não coloca a criança para assistir, não é o intuito. O intuito é de você edificar a vida das crianças. Então, coloca as crianças para assistir lá, e aí você prende elas assim em frente ao computador, ela vai ficar assistindo e você vai fazer as outras coisas, né? Então, deixa eles sendo edificados lá também. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Hoje eu passei o pessoal aí. Quem não recebeu a semente de mostarda aí? Alguém não recebeu? Depois eu vou passar para vocês aí. Vou mostrar aqui o que é uma semente de mostarda. Não sei se você que está em casa já viu, mas ela é bem pequenininha. Ó, aqui eu tenho um vidrinho, ó, com muitas sementes de mostarda. Eu não tenho, se eu tivesse na televisão, eu tirava, colocava na mão assim, aí dá para fechar o foco que vocês verem, né? Mas eu vou chegar mais perto da câmera aqui. Cadê acho que aqui dá para ver, Josi? Cadê o Josi? Cadê os meninos? Então aí, acho que está aqui. Quem está acompanhando aí, dá uma olhada aí se está aqui. Está aqui, André? Dá para ver ou não? Dá para ver o potinho aqui? Não? Está dando para ver? Então está aqui, ó. Aqui está um vidrinho cheio de sementes de mostarda. Ela é muito pequenininha na mão, muito pequena, muito pequena. E você vai ver o poder que Jesus está comparando essa semente. Ele compara reino e ele compara também a fé. Então, se você tiver fé, imagine só, tá vendo o tamanho? Você que pegou essa semente, é pequenininha. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montes. Mas será que Jesus falou para a gente ficar olhando para as montanhas e vai sair para lá, monte? Vai lá para o outro lado? Será que foi isso? Não, ele quis dizer sobre as montanhas das nossas dificuldades. Aquilo que nos impede, aquilo que é dificuldade intransponível para nós. Se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho desse aqui de mostarda, você pode transportar montes. Você tem fé para isso? Tem esse tamanho de fé, irmão? Ah, posso, mas é muito pequenininha. Eu acho que eu tenho. Então você tem poder na sua vida, por causa dessa fé, de transportar os montes das suas dificuldades. Uma fé desse tamanho pode te fazer viver coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Então você que já viu aí, compara o que Jesus disse. E agora ele vai dizer para nós estamos aqui no capítulo 3 de Mateus, falamos na primeira ministração do joio e do trigo. Estava vendo, já tinha assistido ela inteira, depois eu vi um pedacinho que o presbítero colocou lá no Facebook. Que ministração poderosa que o Espírito Santo nos deu. De raciocinar, de olhar para a nossa vida e ver se nós somos joio ou se nós somos trigo. E existe diferença entre eles. Então você que não assistiu ainda, entra lá no YouTube, você vai acompanhar. Tanto a primeira ministração que foi a do trigo e do joio, como também a parábola do semeador. Jesus ele está explicando para os seus discípulos o que é que ele quis dizer com a parábola do semeador. E nunca vai mudar a semente é de boa qualidade. O semeador, Jesus mesmo disse que ele era o semeador, mas existe diferença na terra. A terra é que faz toda a diferença. Então, às vezes, a terra está produtiva, está fértil, ela recebe a semente consegue entrar dentro dessa terra, que é o nosso coração, nossa vida, e aí começa a dar frutos, né? Mas existe a semente que fica para fora, a semente que está no meio dos pedregais, existe a semente também que está no meio de espinhos, e existe a semente que está em boa terra. Mas como a gente sabe se a terra é boa?
se ela vai dar o fruto da palavra. Amém? Só que aí, Jesus, um pouquinho na caminhada aqui, ele vai falar, primeiro ele fala do semeador, depois do joio e do trigo, e aí ele vem e fala no capítulo 13, versículo 31, ele vai falar sobre o grão de mostarda, e vai falar sobre farinha, e vai falar também sobre fermento. E aqui é muito interessante essa passagem, porque ela vai dar duas qualidades para o reino de Deus e as pessoas que se relacionam com o reino de Deus. Vamos ler comigo, versículo de número 31 do capítulo 13 de Mateus. Amém? Vocês estão comigo aí, gente? Na bênção? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 31 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Essa é a primeira parte dessa parábola que Jesus está querendo trazer para as pessoas que o estão ouvindo sobre o reino de Deus. Então nós falamos que essas parábolas são as parábolas do reino. As parábolas eram alegorias que Jesus usava para mostrar uma verdade. E qual é a verdade que Jesus está querendo mostrar aqui? Interessante, você imagina que um grãozinho desse, pequenininho, que nós pegamos nas mãos, que alguns odeiam aqui, pessoal, eles perderam já, né? Caiu da mão, você não acha mais. Pequenininho. Mas Jesus disse que o reino de Deus é igual a essa semente, que você perdeu aí, e eu te dei outra. Pequenininho, que você fala, meu Deus do céu, como que eu guardo isso? Tanto que você não consegue guardar. Você consegue guardar? Você vai perder, não tem jeito, você vai perder. A única maneira de você não perder é se você plantar, né? É por isso que o pessoal, quando vem esses potinhos assim, porque não dá para pegar uma semente e guardar, você perde muito facilmente. Mas é interessante, imagine isso, uma sementinha desse tamanho se tornar uma grande árvore a ponto de pássaros virem fazer nela ninho. A Bíblia está dizendo aqui para nós, nessa palavra que Jesus está nos ensinando, o que é essa semente? É o reino de Deus. Essa semente é o reino. Então o reino de Deus, desse tamaninho, quando começa no nosso coração, ele vai tomando uma proporção muito grande. E o que é que ele está dizendo para nós? Que na parábola, essa semente, quando é jogada no nosso coração, tem um começo, mas ela vai ter um crescimento progressivo. É interessante isso. Às vezes nós paramos e tem gente que se sente envergonhada de admitir isso, mas não devemos nos sentir envergonhados. Às vezes nós pegamos como pastores, né, outros pastores também passam por isso. Às vezes eu gosto muito de ouvir ministrações do Luciano Subirá, e ele mesmo é uma das pessoas que também admite isso. Existem coisas que até mesmo na minha vida como líder, como pastor dessa igreja, o meu começo não é igual ao que eu estou hoje. E é interessante que eu tenho falado, pessoal, eu estou preparando muita coisa, minha cabeça está assim a milhão, né, de tanta coisa que eu estou preparando do estudo, e cada vez que eu escrevo um pouco parece que é só tópico, né? Você faz uma ministração para pastores, é só tópico, aí você quer destrinchar aquilo e vai demorar mais ainda, que você vai acrescentando as coisas. Mas é interessante que eu comecei a rever uns materiais que eu tenho, e eu falei assim, meu Deus do céu, na época que eu escrevi eu achava que era muito bom, agora eu acho que não está tão bom assim. E aí eu comecei a acrescentar mais coisas, agora está começando a ficar bom. Só que eu também olhei, e dá para a gente pensar nisso, gente. Você imagine que um dia, eu, Dircinho, estive na igreja e não sabia um louvor sequer? Dá para imaginar um negócio desse? Você imagina que eu, hoje sendo líder de uma igreja, eu pregando a palavra para você, e às vezes você ouve e fala, nossa, que palavra, apóstolo é doido, gente.
Minha mãe fala assim, né? Não, você tem um chip na sua cabeça, não é possível. E tal, tem isso, tem aquilo. Dá para imaginar que um dia eu abri a Bíblia e fiquei perdido nela? Fala, não, não é possível. O apóstolo deve ter nascido com a Bíblia na mão e falou assim, em vez dele chorar, ele falou assim, e assim diz a palavra. E não é assim. Às vezes a pessoa pensa que foi da noite para o dia que eu aprendi. Você acha que muitas vezes o desejo que alguns têm, fala assim, nossa, eu queria tanto que Deus abrisse minha cabeça e pegasse o que está na cabeça do apóstolo e colocasse dentro da minha cabeça, para me entender melhor, porque ele fala muito. Ele, né, você pensa, não, conhece muito. Só que assim, eu não nasci desse jeito. Nasci para isso, mas não nasci desse jeito. Há uma progressão na nossa vida. E no reino é da mesma maneira. Ele vem para a nossa vida pequeno. E parece, a princípio, quando a gente entende melhor, vê que não é. Mas parece que é algo tão simples, não é? Tão simples. O reino de Deus parece que é algo tão pequeno. Mas quando ele cai no nosso coração, e ele começa a frutificar, ele vai crescendo, crescendo, crescendo gradativamente. O que mostra para a gente que nós precisamos respeitar os processos. Os processos. Eu estava dizendo na quarta-feira, eu estava batendo um papo, porque a gente fica gravando, né, Josi? A gente fica gravando, mas a gente dá aquela parada, come, esfirra assim, toma um café, bate um papo. E assim, mesmo nesses momentos assim, que eu de manhã estava tomando café, eu me sentindo muito, muito feliz. Porque, de verdade, assim, até na hora de tomar um café, gente, eu estou ficando bitolado mesmo. A gente para assim e olha, todo mundo sentadinho assim, e aí o Espírito Santo fala assim ao coração, aí a sua família. Sabe? Ver os discípulos, ver o ministério de louvor, as pessoas assim sentadas, a gente batendo um papo, como família, falando coisa de família, né, Márcio? A gente sentada, a galera assim, e tomando aquele café gostoso, e batendo aquele papo, fala assim, olha a família, tomando um café com a família. E você vai vendo o crescimento também da família, das pessoas, e você vai vendo que pouco a pouco, você vai descobrindo valores, você vai abrindo a sua mente para entender coisas que você não tinha noção. Um crescimento que você fala assim, gente, há mutações, processos que a gente gostaria que fosse tão rápido, né? Que não gostaria de abrir a Bíblia hoje, amanhã já, pronto, já conheci tudo. Ler livro, né? Quem gosta de ler aí? Quem gosta de ler? Quem gosta de ler o livro, tipo você, aqueles livros longos e você tem a paciência de ler ele até o final? Até quem gosta de ler, quer ler tudo. Eu pelo menos eu sou assim, eu vou lendo, eu não vejo a hora de acabar ele. Por quê? Porque eu já quero pegar outro, já quero engatar em outro. Eu quero já saber logo o que está escrito ali, para mim já adquirir o conhecimento, se de repente puder inserir nas minhas apostilas, vou inserindo nas apostilas, e assim eu vou indo, e quero rápido o negócio. Nós também queremos processos rápidos, mas Deus, Ele não gosta disso. Deus parece que, entre aspas assim dizendo, é um grande inimigo nosso, né? Porque assim, Deus fala assim, eu gosto de obras de artesão. E a gente fala assim, eu prefiro colocar na máquina, né, na fotocópia, né? Eu vou fazer cópia, pronto, é mais rápido. E Deus fala, não gosto. Eu gosto de pegar, moldar e gastar tempo com aquilo. Já pegou aqueles plástico bolha? Fala assim, eu vou fazer terapia. Vou estourando bolinha por bolinha. Quem já fez isso? Começou assim, você foi até a última bolinha assim? Chegou no meio do caminho, você... Ué, mas não era para você ir lá, estourando bolinha. Eu lá tenho paciência disso, apóstolo. A gente tem problema em respeitar esses processos. Processos que nos levam ao crescimento. Deus jamais vai dar coisas grandes na mão de gente pequena. De gente que não amadureceu.
O tempo também é assim com o reino de Deus. Ele vem, a sementinha, ela rompe, ela começa a crescer, ela passa por processos, até que ela se torna uma grande árvore. E nessa grande árvore, outras pessoas, ou, aqui conforme diz a palavra, os pássaros vêm e se aninham no reino de Deus que cresce na nossa vida. Ele começa a tomar uma forma. Nós vamos crescendo nele. E aí nós começamos a olhar lá para trás e falar, meu Deus do céu. E como eu estava dizendo dos discípulos que a gente toma um café, que a gente vai juntar isso daí, às vezes a gente está batendo papo, e aí eu estava conversando na quarta-feira e falando para eles assim, eu estava falando com Deus sobre vocês, porque eu também falo com Deus, viu gente? Também oro, também penso nas pessoas que estão ao meu lado. E aí, por exemplo, eu estava falando com Deus sobre os meus discípulos, presbítero, a presbítera, o pessoal que está assim bem pertinho de mim. Eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer para que eles cresçam? E eu comecei a ver coisas que eu gostaria que acontecesse. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, eles estão melhores do que você. Aí eu falei, Senhor, como é que é? Eu falei, eles estão melhores do que você. Aí eu falei, sério, Senhor? Por quê? Porque eu ainda não vi que chegar ainda onde eu estou visionando. Ele falou, mas está muito melhor do que você. Eu falei, por quê, Senhor? Ele falou assim, você com a idade deles, como você está? Eu falei, não precisa falar mais nada. Porque eu com a idade deles não conhecia tão bem como hoje eles conhecem. Eu não estava tão posicionado como hoje eles estão posicionados. Eu não estava vivendo o que eles estão vivendo. Então eu vejo, mas por quê? Porque eles hoje têm 25, 30, 31 anos. São pessoas que estão muito melhores do que eu com essa idade. Por quê? Porque às vezes nós estamos lá na frente e olhamos para trás e falamos, eu quero que essas pessoas estejam aqui. Mas quando elas estiverem com a minha idade de 19 anos, irmão, eles vão estar melhores do que eu. Está dando para entender? Imagine, quando eles chegarem com 45 anos, eles vão estar colocando no bolso há muito tempo. Vão estar melhores do que eu. E essa é a alegria. É que as pessoas que andam com a gente, elas se tornem maiores do que nós. Só que às vezes nós, igual os nossos filhos, né? Nós não olhamos para eles e falamos assim, nossa, não cresce, meu, olha o tamanho dele. Mas olha o tempo só que você amadureceu. Todas as suas experiências te levaram a uma maturidade. Você não se tornou, espero que você tenha se tornado, amém? Você não se tornou uma pessoa madura da noite para o dia. E o que fez você se tornar uma pessoa madura? As lutas, as dificuldades, as responsabilidades que você recebeu. Então, por exemplo, às vezes não existe, pelo menos numa época passada, as mulheres, por exemplo, se uma é mais velha, ou às vezes o homem mais velho, ele acaba cuidando dos irmãos como o quê? Como se fosse um pai. Às vezes o pai não está em casa, ou às vezes a mãe não está em casa, tem que fazer as coisas, a irmã mais velha vai cuidar dos seus irmãos, não é assim? Essa pessoa, essa mulher que cuidou da casa, ou cuidou dos irmãos, ou o homem também que assumiu essa responsabilidade, ele não vai amadurecer muito mais rápido do que uma pessoa que não tem essas responsabilidades? Vai saber o que é uma casa, vai saber o que é cuidar de uma família. Então, quando for casar, ele é mais maduro para aquilo. Está dando para entender? Mas por quê que ele se tornou maduro? Por causa das dificuldades que ele vai enfrentar, vai saber lidar com as dificuldades. Quando você melhor lida com as dificuldades, mostra o quanto maduro você está ficando. Porque são as dificuldades que mostram a maturidade. Está dando para entender? Agora, se você não tiver maturidade, ela vai ser revelada no quê? Nas suas dificuldades. Você não vai ter maturidade para resolver as coisas. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que ungir, separar pessoas que sejam mais maduras. Por quê? Porque ela vai saber lidar com as dificuldades. Então preste atenção nisso. Nas suas dificuldades, entenda que é a oportunidade de você amadurecer. É um tempo de um processo, que aí você depois, lá na frente, vai ver o resultado desse processo se você passar ele com sabedoria. Saber extrair dos seus momentos de dificuldade o melhor. Porque as coisas que ninguém está vendo são as coisas mais importantes. Sabia disso? Todo mundo vê a árvore para fora da terra, não é? Nossa, que árvore linda. Mas ela não passou um processo? Imagine, gente,
que uma sementinha dessa, depois vai ter raízes enormes. Veja que o reino de Deus também é a mesma coisa. Ele começa pequenininho até ter na sua vida raízes enormes. Só que Jesus não fica só na semente. Agora ele disse algo que vai ficar visível para as pessoas. Agora ele vai falar de algo indivisível. Sabe que não dá para você separar? Você não consegue dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não. Uma coisa é tudo a mesma coisa. Nesse caso que Jesus vai dizer para nós aqui. Vocês estão me acompanhando no raciocínio? Amém? Olha só. Preste atenção se isso aconteceu na sua vida. Primeiro, se o grão de mostarda rompeu e se tornou uma árvore, crescimento e processo, e sempre em processo de crescimento. Amém? Agora, existe uma outra característica do reino de Deus. E para você que gosta de fazer um bolo, eu gosto de comer, já deu para perceber. Mas você que gosta de fazer um bolo, você vai entender bem o que Jesus está dizendo aqui, ó. Versículo de número 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Agora Jesus vai dizer algo muito interessante. Se a gente, você que faz parte da Efrata, já ouviu outras ministrações que eu falei sobre isso. Mas quando você pega e faz, por exemplo, um arroz, se você colocar sal demais, antes dele finalizar, você não consegue tirar um pouquinho desse sal, dar uma mudada? Você joga aquela água fora, coloca uma outra água, embora não vai ficar naquele ponto legal, né? Você passa um café, às vezes você colocou pó demais, aí você pega e coloca mais água, você dá uma acertada no café, né? Embora, se você não acerta na primeira, para você ir acertando depois é uma luta, né? Mas você consegue dar um jeito. Esses dias a Helene pegou e fez uma feijoada, assim, aquelas feijoadas que vai tudo, sabe? Tudo aquelas coisas que eu não gosto, mas ela gosta. Aí eu arranco as coisas que ela gosta e deixo lá e eu pego só o feijão. E ela estava ocupada num curso lá online e ela falou assim: tempera lá o feijão, faz lá a coisa lá e depois me chama, né? Que eu falo para ela, quando eu estou com fome, eu falo assim: Dilcinho está com fome. Ela vai lá e arruma tudo. Ela falou assim: agora dessa vez a Elaininha está com fome, né? E aí ela falou assim: você tempera lá o feijão. Eu falei: tá bom. Sorte que ela apareceu no meio do caminho, porque eu já estava preparando o sazon para colocar lá, e ela falou assim: o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou colocar sazon nesse negócio aqui. O meu arroz é básico, é simples, mãe, fica da hora. É o arrozinho, meteu uma água, um sazon e um sal, top. Aí ela vem, alho, é isso e aquilo outro. Eu falei: para que todo esse trabalho, mano? É muito trabalho esse negócio. Quando eu peguei o pacotinho de sazon para temperar, ela falou assim: o que você vai fazer? Vai temperar isso aí? Eu falei assim: não tem que temperar o feijão? Ela falou assim: querido, é uma feijuca. Você já coloquei os pertences, já não vai colocar sal aí nesse negócio. Aí ela me salvou, senão eu tinha estragado tudo a feijoadinha. Eu falei: puxa vida. Mas aí você coloca mais água, aí cozinha outro feijão, aí você vai dar um jeito. Agora, como a gente faz para separar o trigo do fermento depois que junta ele? Quem consegue fazer essa proeza aí? Impossível. É impossível. É impossível você pegar farinha e fermento, misturar e falar assim: eu acho que eu coloquei muito fermento, deixa eu tirar um pouco desse fermento aqui, ou deixa eu tirar um pouco da farinha. Não dá. Os dois se tornaram uma só coisa. Por isso que eu gostaria de entender, de verdade, como é que as pessoas conseguem separar: primeiro lugar Deus, segundo lugar famílias, terceiro lugar isso, terceiro lugar aquilo outro e tal, a igreja, meu ministério. Eu não consigo ver esse cenário que às vezes as pessoas ficam falando. Por quê? Porque eu entendo na palavra de Deus, segundo o que Jesus está ensinando, que o reino de Deus é igual ao fermento, que quando misturado a farinha não dá para ser
Como é que a gente consegue separar reino de Deus da minha vida? Se você consegue separar reino de Deus da sua vida, você não se tornou um com ele. Se é divisível. Não, essa parte aqui é de Deus, essa parte é de fulano, isso é de ciclano. Deus tem que estar envolvido em tudo. Reino de Deus precisa estar envolvido em tudo. Ah, mas é segundo lugar, isso aqui é terceiro lugar. Primeiro lugar é Deus, mas é primeiro lugar em tudo. As decisões a partir de Deus, não a partir de mim. Tudo a partir de reino, para entender que tudo na minha vida é para revelar o reino de Deus. Se você consegue separar a sua vida de reino de Deus, como é que você conseguiu separar a farinha do fermento? Não dá. E Jesus acabou de dizer aqui, que é igualzinho a mulher fazer o bolo, misturar o fermento junto à farinha. Na nossa vida, qual é a proporção de reino de Deus que nós temos nos envolvido? Se existe um processo de crescimento, que é o da mostarda, né, que se torna uma grande árvore, existe o processo também de envolvimento. Que tipo de envolvimento, de relacionamento você tem com o reino de Deus? Ele não pode ser dividido da sua vida, ele tem que ser, na verdade, instalado. Jesus, na oração do Pai Nosso, o que foi que ele disse? Venha ao teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Ou seja, o que nós precisamos sempre nos preocupar é que reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Não foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? E quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de quê? Da igreja? Estamos falando do apóstolo? Estamos falando do ministério de louvor? Porque as pessoas fazem essa divisão, e essa divisão não existe. Existiu numa época antiga, na época de Lutero, por exemplo, existia essa diferença de pessoas leigas e o pessoal do clero. Então é o pessoal que está lá no monastério, é o pessoal que está dentro da igreja e as pessoas que estão lá, que vão lá prestar o culto dela, mas é a vida secular e a vida religiosa. Só que isso não existe essa divisão, porque Deus ele não fica preso dentro da igreja, a adoração não fica presa dentro da igreja, a adoração ela envolve a tua vida completamente em todas as áreas. Reino de Deus não está preso dentro da igreja. Então às vezes as pessoas dizem assim, eu vou na igreja para cultuar. Sim, nós viemos aqui para cultuar, mas a nossa vida deve ser um culto. Nós viemos aqui para adorar a Deus, só aqui? Não, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Então nós não devemos nos relacionar com a palavra, nem com Deus da maneira religiosa. Então eu venho para a igreja, eu adoro. Eu venho para a igreja, eu sou santo. Eu venho para a igreja, faço as coisas certas. Fora da igreja, não. E se não existisse o templo? Como que você andaria? Às vezes a gente fica pensando nisso. Estamos numa época que as pessoas falam muito sobre ser igreja, não preciso estar na igreja. Mas qual é a característica? Como que a pessoa diz assim, eu sou igreja, mas a consciência de ser igreja é que tudo que acontece aqui dentro deve acontecer dentro da onde? De você. Dentro do seu coração. Aí eu pergunto assim, acontece tudo isso que está acontecendo dentro da igreja, acontece dentro do seu coração? Eu não tenho tempo para ler a palavra. Você vem numa época dessa, falar que você não tem tempo para ler o livro, para estudar a palavra de Deus, você não tem tempo para orar, não tem tempo de adorar a Deus com um louvor. Aí você está fazendo o quê, irmão? Maratonando Netflix. Mas e você? Você não está dizendo que é igreja? Então tudo que existe na igreja, não tinha uma brincadeira, é stop, que chama aquela brincadeira, o que tem em tal lugar com a letra C, não é? A gente pergunta assim, o que tem na igreja com a letra S? Tem santidade. Aí se a gente diz que é igreja, não precisa estar na igreja, o que existe na gente fora da igreja? Santidade. Lá na igreja tem sacrifício. Quem vem na igreja para sacrificar? Alguém vem para sacrificar aí? Sim ou não? Não vem? E se Deus está buscando o sacrifício dos lábios? Então você tem que vir para sacrificar, amém? Mas sacrifício o pessoal pensa que é peso. Não, irmão, já disse para vocês, já ensinei que sacrifício não é uma coisa que pesa, é uma coisa que custe.
Uma pessoa que está apaixonada por outros, é coisa de namorado. Casamento não faz isso daí. Mas devia fazer, mas não faz, né? Quando a gente está namorando, a gente fala assim, por exemplo, imagine você namorando e aí a pessoa precisa ir lá na fila da Caixa Econômica pegar os 600 conto. É uma alegria para você, não é? Você fica lá e fala, vou ficar perto do meu amor. Aí fica lá 300 horas para pegar os 600 conto. Aí sai os dois dançando ainda da gente. De tanta alegria. Quando, por exemplo, eu sou da época de Play Center, irmão. Né? Pouco tempo atrás. Gente, quando eu namorava com a Elaine, ela gostava de ir no Play Center. E eu não gostava, não. Mas aí eu ficava na fila com ela. Nossa, irmão, um dia que eu fui e andei em 4 brinquedos, num dia eu falei, eu estou amando muito. Estou amando muito. E naquela fila aí ficava, puxa, que da hora, mano. Tá bom que você vai falar para mim assim, vamos lá em algum parque agora para passar 4 horas numa fila. Você tá maluca, mano? Não vou. Não tem mais prazer de estar naquela fila, não. Eu já conquistei, né? Já conquistou, tá tudo certo. A gente não tem mais aquele sacrifício, não é um sacrifício? Só que você fez o sacrifício porque tem alguma coisa que te compensa ali, não é? Tem alguém que você ama, você quer estar do lado da pessoa, aquele negócio que você atravessa a cidade para ver a pessoa, para dar um beijo e voltar. Você gasta 1 hora para ir, você deu um beijo de 5 minutos, depois você volta, 1h30 e pegou o trânsito ainda. Aí você volta, aleluia, estou feliz. Aí está casado, você fala assim, dá um beijo na testa, fala, te amo, amor. Né? Mas... então é um sacrifício, mas é um sacrifício por algo que você ama, você não vai sentir esse peso. Mas tem que ser um sacrifício, algo que lhe custe. Às vezes você sacrifica um descanso, sacrifica um passeio, sacrifica tantas outras coisas para vir adorar ao Senhor. Então na sua vida fora da igreja física aqui, você precisa ter o que no seu coração? Sacrifício. Na igreja também tem louvor, não tem louvor? Aí você tem louvor dentro do seu coração. Tem meditação da palavra. Tem tudo isso. Então, se você diz, eu sou igreja, então transfira todos os valores que você aprende e todas as atitudes de adoração que existe dentro da igreja, traz isso para dentro da tua casa. E aí tudo da sua vida seja a partir de Deus, não a partir de você. Porque aí você vai entender que tudo é para a glória de Deus, porque o reino de Deus se estabeleceu na minha e na sua vida. Aí tudo aquilo que nós vamos decidir com base no reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? É o castelinho que desce e fica um castelinho da Branca de Neve no nosso coração? Não é. O reino de Deus são valores do reino. E aí nós vamos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, por quê? Porque a partir de nós precisa ser revelado o reino de Deus. Agora fique imaginando, se os filhos, a criação deles, a administração das finanças, a administração do casamento, nós pensarmos que é para a glória de Deus. Como que a gente vai administrar? De qualquer jeito? Não, porque a gente quer revelar o quê? A glória de Deus. Quem está entendendo? É isso, é indivisível. Os filhos para a glória de Deus. O alimento para a glória de Deus. O meu trabalho para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, porque Deus está em todas essas coisas, e todas essas coisas estão em Deus. Está dando para entender? E aí você não se perde, porque você e Deus é indivisível, você e reino de Deus é indivisível, se tornamos a mesma coisa. Então os nossos pensamentos estão sempre voltados ao reino de Deus, e quando nós fazemos isso, vai fluindo naturalmente. Aí a gente vai deixar de fazer a oração mecânica, de cantar louvores mecanicamente, porque nós vamos fazer a partir do relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, ele começa onde? Onde que ele começa? No Espírito. No Espírito. Porque a adoração a Deus é adoração em Espírito e em verdade. Então significa que todas as coisas do reino, antes de vir para o físico, ele vai vir para o espiritual.
vai para o Espírito. O Espírito Santo de Deus no nosso espírito, isso vai transformar dentro de nós a alma, os sentimentos, os valores, os princípios, e isso vai ser mostrado no dia a dia. Quem está entendendo? Se nós fizermos ao contrário, nós não adoramos. Se nós fizermos ao contrário, não vivemos princípios. E se nós fizermos ao contrário, ou seja, vivemos na carne para trazer valores para a alma, logo a gente se desliga no espírito. Por quê? Não dá para ser uma coisa só. A palavra de Deus lá em Romanos, Paulo vai dizer para nós o quê? É impossível que a carne se relacione com Deus, porque os valores são contrários. Agora, quando eu me relaciono com Deus e quando eu adoro a Deus, eu adoro em Espírito. Então o Espírito influencia o meu espírito com os valores do reino, que influencia a minha alma, os meus sentimentos que são sarados, e aí eu consigo amar pessoas, eu consigo perdoar pessoas, porque agora eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo segundo o Espírito. Está dando para entender? Quando eu adorar a Deus, vocês vão ver, e as pessoas vão ver, você vai sentir também, mas a coisa vai começar dentro de você, a adoração vai começar dentro de você. Quando as pessoas forem ver, vai se tornar uma grande árvore, mas também as pessoas vão ver que você não consegue dividir você de Deus, você e as coisas de Deus, Deus e a obra dele, Deus e o reino sendo instalado, é uma coisa só e não tem como dividir. Você não vai se separar disso, pelo contrário, tudo vai fluir de dentro de você. E é muito interessante que tudo aquilo que nós fazemos só para as pessoas verem, a gente se cansa. Se cansa ou não se cansa? Porque você não tem prazer naquilo que faz. Você só faz para que as pessoas vejam. Isso é um cansaço. Chega uma hora que você não vai aguentar. Agora, quando você adora a Deus, de dentro para fora, você transforma. E as pessoas vão ver. Aí é por isso que você olha para a pessoa, você vê o brilho nos olhos dela servindo a Deus. Porque para ela sempre é prazer. Tudo para a glória de Deus, sempre é prazer. E aí a pessoa mostra na sua maneira de viver. Porque vem de dentro para fora. A semente cresce lá dentro. Ninguém está vendo, mas ela está crescendo. Daqui a pouco ela se torna árvore. O envolvimento se torna tão grande que daqui a pouco você não divide mais. Você pode perceber que tudo isso é um processo, é um crescimento gradativo, é de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco as pessoas vão ver quanto espiritual você está sendo. E ninguém vai ser espiritual da noite para o dia. Ninguém vai largar todas as coisas da noite para o dia. Tudo vai num processo, mas num processo constante, entendendo que reino de Deus, ele vai crescendo, ele vai tomando forma dentro de você, ele vai sendo muito maior, muito mais enraizado do que você pode imaginar. Como que está o seu relacionamento com o reino de Deus? Eu queria assim, de alguma maneira expressar, eu falo que às vezes a gente está pregando, acho que isso daí passa pelo coração de quem ministra, passa pelo coração de quem prega, às vezes a gente queria que as pessoas sentissem o que a gente está querendo passar, do que é expressar de dentro para fora o que é relacionamento com Deus. Não é relacionamento baseado em nós, é relacionamento baseado em Deus, Ele fluindo na gente. A Bíblia nos ensina que quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, ele começa a conversar com ela sobre a água, e a mulher fica interessada. Jesus diz para ela que se ela beber da água que Jesus der para ela, vai acontecer o quê? Nela, de dentro dela, vai fluir a água. Não vai ser algo externo. Não é interessante isso? Você se torna a fonte. Você se tornar uma fonte de água da vida para as pessoas. Então imagine que quando você chega, quem gosta de natureza aí? Gosta de natureza? Imagine você vai no meio das pedras assim, está vindo aquela correntezinha de água que dá para você beber, aquela água potável. Às vezes quando eu vou para Minas, na casa da minha avó, lá parece que é uma parada meio que obrigatória, né? Você para num lugarzinho assim, tem uma biquinha descendo a água assim, aí fica ouvindo aquele barulhinho tão gostoso. Aí você vê ali, eles canalizaram
colocaram um caninho ali, e aí você vai lá e bebe água fresquinha. E aí você vê, você não sabe de onde ela está vindo. Ela está vindo lá de cima, do meio das pedras. Aí você fala assim, puxa, que legal, né? Mas ninguém fecha aquela torneira. Sempre, se você passar lá agora, a água está fluindo. Sabe o que significa isso? Que a água vai fluindo de você, e quem passar por você vai matar a sede. Você vai dessedentar pessoas. É impossível, imagine só. Aquela água que está fluindo daquele lugar, ela tem uma fonte, ela veio de algum lugar. E ela está fluindo sempre. Impossível molhar só quem vai lá e bebe aquela água. Todo o caminho daquela fonte vai recebendo daquela água. Sabe o que significa isso? Tem uma comparação que é igual um canudinho. O pessoal hoje, né, tem evitado esse negócio de canudinho por causa da natureza, né? Eu não sei falar muito bem sobre isso, mas o pessoal evitou o canudinho, mudaram para um canudinho, que o canudinho parece de papel, que é mais fácil de se decompor, mas aí você vai tomar um milkshake, ele vai destruindo tudo o canudinho, né? Mas tá lá o canudinho. Quando você puxa qualquer líquido, você colocar o canudinho aqui, você puxar, o canudinho fica com alguma coisa? Fica ou não fica? Fica com umas gotículas ali. A mesma coisa quando nós somos condutores da presença de Deus. É impossível que a presença de Deus não esteja na sua vida, não deixe sinais na sua vida. Nós somos pessoas que iremos fluir dessa presença de Deus para a vida de outras pessoas. E é impossível que você não seja abençoado e tocado por aquilo que você flui para as pessoas. Está dando para entender? Então vem de dentro para fora. E quando flui, flui sempre, continuamente. Você não vai ter sede. Você não vai ter mais sede. Você não vai precisar mais ir na fonte, porque agora a fonte está dentro de você. Agora de você vai fluir essa água. Ou seja, você vai desfrutar da presença de Deus. Você vai se tornar a presença de Deus. E de você começa a fluir na vida de outras pessoas. E quando você vai encontrando pessoas com vasos vazios, você vai enchendo a vida delas. Você vai tirando a sede delas, porque tudo se torna uma mesma coisa, você e reino de Deus, e nunca para. Você é uma fonte que nunca para da presença de Deus dentro de você. Quem está entendendo? Amém? E às vezes a gente quer fazer você sentir isso. Então a gente procura trazer coisas humanas para você entender. Imagine você agora, tomando aquela aguinha fresquinha, num lugarzinho bem gostoso, no meio das pedras, você para naquela paz, os passarinhos cantando e você tomando daquela água. Para quem está com muita sede, não é bom? Imagine você desfrutar desse cenário sempre dentro de você. Rios de águas vivas. Rio que vai fluindo de você, tão naturalmente, porque aquilo faz parte de você e você faz parte de tudo isso. Está dando para entender reino de Deus? Envolvido com o reino de Deus? Avalie. Apóstolo, mas eu sou uma pessoa muito amarga. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo amar pessoas, apóstolo. É só você deixar o rio passar dentro de você. Porque a Bíblia diz que esse rio sara. Esse rio cura a nossa vida. E quanto mais Deus não é santo, Deus não é puro? Amém? Ou Deus é enfermo? O corpo de Cristo não é sarado, não é santo. Quando eu faço parte de tudo isso, eu vou recebendo da mesma cura e transportando essa cura para outras vidas. Quem está entendendo? Porque eu só posso dar aquilo que eu recebo. Apóstolo, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, apóstolo, sabe por que eu não consigo dar amor? Porque eu não recebi amor. Sabe, apóstolo, por que eu não consigo liberar perdão? Porque eu não fui perdoado. Exatamente, antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus Cristo. Após conhecer Jesus, você sabe o que é o amor? Sim ou não? Sabe. Após conhecer Jesus, você sabe o que é o perdão? Sabe. Aí você tem condição de perdoar e de amar, porque você dá o que você recebeu. Por isso que o cristão não pode ter a dificuldade de perdoar. Apóstolo, mas eu tenho. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos, quando encontramos essas coisas, nascer de novo, porque aí nascemos do Espírito, agora começa a fluir naturalmente na nossa vida
não vai ter dificuldade nenhuma. Você não vai sangrar para liberar perdão. Por quê? Porque agora isso mudou naturalmente. Deus fez isso em você. Apóstolo, mas isso não acontece na vida das pessoas. Lógico que acontece. O apóstolo João, que escreve as cartas de 1º, 2º e 3º João, é um apóstolo que escreve muito sobre amor. Se o amor de Deus não está na gente, a gente não nasceu de Deus, tem que amar uns aos outros. Isso são coisas naturais de fluir nessa fonte que está dentro de nós. Aí você pega e fala assim, nossa, João sempre foi o apóstolo do amor. É nada. Quando Jesus está na cidade e o pessoal diz assim, olha, vai embora Jesus. Aí os discípulos falam assim, você quer que a gente ore e cai fogo do céu nesse povo para consumir eles? Quem era um dos que estava lá querendo orar para fogo cair? João. Você vê como o evangelho transforma? Se o evangelho não trouxer transformação na sua vida, você não se encontrou com o verdadeiro evangelho. Você se encontrou com o evangelho segundo você quer. Não segundo o que Deus quer, não é reino de Deus, porque o evangelho transforma a nossa vida, mas ele não faz aquela transformação que a gente ministrou esses dias, aquela transformação aparente, só uma maquiagem. Não, ele traz transformação lá dentro da gente. O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, mas no meio de vós está. A pessoa precisa olhar para mim, precisa olhar para vocês, precisa nos olhar e falar assim, realmente ele teve contato, ele estava com Jesus. Realmente ele teve um encontro com o reino de Deus. Apóstolo, mas você não sabe da minha história. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quanto pior você foi, melhor ainda vai mostrar para as pessoas que foi grande a transformação e maior é a glória de Deus. Por quê? Era impossível você ser transformado, mas Deus entrou na sua vida e te transformou de dentro para fora de uma maneira que as pessoas vão ficar de boca aberta. Fala, só Deus para transformar essa tranqueira no que transformou hoje. E a glória é de Deus. Deus não pode trazer essa transformação? Apóstolo, mas eu não estou conseguindo mudar, porque você está tentando fazer as coisas na sua força. Você precisa fazer na força de Deus. E como que a gente faz na força de Deus? O Espírito Santo é que nos molda segundo a vontade de Deus. Na carne a gente não consegue, mas no Espírito nós conseguimos. Então o Espírito de Deus vem sobre a sua vida e começa a mudar você, a transformar você, e as pessoas vão se aninhar na sua vida. As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão ver transformação em você. E as pessoas vão dizer assim, eu preciso dessa água. Aí você vai começar a fazer o quê? Jorrar na vida dessa pessoa. Não foi isso que aconteceu na vida daquela mulher? Ela volta para a cidade de Samaria e começa a contar, fala, gente, você não sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu, mulher? Aí fala assim, olha, estava lá para buscar água para nós aqui, quando cheguei lá encontrei um cara que se chama Jesus, mas eu descobri que ele é o Cristo, ele é o Messias que haveria de vir. Aí começou a dar testemunho, falou, mas como você tem certeza disso? Porque ele falou da minha vida pecaminosa, ele contou, ele me caguetou, para ele mesmo, para mim. E aí eles chegam ao final e dizem o seguinte, a gente conheceu porque você tinha falado, agora você não precisa falar mais nada, porque agora a fonte também está na gente, porque aquilo que você me trouxe de boa notícia, agora está dentro de nós, agora nós tivemos uma experiência com Deus. Preste atenção nisso, você flui na vida de alguém, aquele alguém se encontra com Deus, e ele começa a fluir na vida de outro, e assim vai fluindo, aí você vai fluir na tua casa, você vai fluir com os filhos, você vai fluir no casamento, você vai fluir em todas as áreas, porque vai partir de você, não vai ser fora. Está dando para entender? O quanto nós estamos envolvidos com o reino de Deus. Apóstolo, eu quero hoje me envolver com o reino de Deus, ele está aqui. Está aqui dentro para nós. É só colocar dentro do seu coração. E eu quero orar nesse momento pela tua vida e pedir ao Senhor que o reino dele se instale em mim e em você. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Um momento. Aleluia. A gente vai passar nas nossas ministrações durante as quintas-feiras em Mateus capítulo de número 6. E Jesus vai nos ensinar assim. Eu vou ler para você, só para você ter noção
de qual é a vontade de Deus para nós. Jesus nos ensinou na oração modelo. Capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eles querem orar só para se aparecer. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. As pessoas notaram você orando. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que significa estar no secreto com Deus? Intimidade. Fechar a porta do quarto é você e Deus. Quanto tempo faz que você não tira esse momento de estar a sós com Deus? Só você e Deus. Aonde pode ser o seu quarto? O seu quarto pode se tornar até um parque, você sozinho, sabia disso? O seu quarto pode se tornar lá dentro da sua casa, um cantinho. Fechar a porta do quarto é uma expressão de intimidade. E tranca ela. Se for na sua casa e tiver gente, fala assim, ó, não me incomode. Por quê? Eu vou orar agora, esquece de mim. Ninguém chegue perto de mim. Me esqueça, me abandone. Esquece que eu existo. Nossa, onde você vai? Eu vou para minha intimidade com Deus. E fecho. Cata aquele pequenininho lá que vai querer bater na porta, vai sair correndo, vai fazer. Mas briga com ele. Briga com ele e ensina para ele, porque ele vai aprender olhando para você que ele tem que calar a boca e ficar quieto, porque tem que ter um momento de intimidade também. É meu momento de falar com Deus. Às vezes tem casas que tem vários filhos assim. Eu acho bonito muitas pessoas, quando eu já vi isso acontecer. Quando eu ligava, por exemplo, opa, o fulano tá aí. Não, a mãe está lá no quarto agora, ela está lá orando. Um olha para o outro e diz assim, a mãe está orando lá, ó. O pai está orando lá, o pai está lá buscando a Deus. O marido dizia assim, não, a mulher está lá orando agora. A mulher dizer, não, meu esposo está lá orando agora, é o momento dele com Deus. E respeitar aquele momento. É você e Deus. E aquilo que você faz em oculto, além de você ter a resposta de Deus naquela intimidade, Deus vai te recompensar em público. O que você faz em oculto com Deus, Deus te recompensa em público. A exaltação é de Deus, não é tua. Você não precisa divulgar o que você faz ou quanto você ora. As pessoas vão ver a tua espiritualidade na caminhada. Aquele negócio que as pessoas ficam, não, eu sou a pessoa que ora, só que faz. Larga a mão desse negócio de querer lançar confete sobre você. Deus é quem te recompensa. Você fica contando, desculpa eu dizer que assim, da sua intimidade com a sua esposa para os outros? Ah, eu conto. Bobão, bobona. É intimidade, diz respeito a um casal, não a vida das pessoas. A sua intimidade com Deus também. Ninguém tem que ficar sabendo do quanto você tem intimidade com Deus. As pessoas têm que ver o resultado dessa intimidade. E isso é fora, é depois. Quem está entendendo? Aí ele vai dizer assim, ó. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ele disse, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. E Jesus está dizendo assim, ó, descanse. O Pai sabe da necessidade de vocês. Vocês não são divididos do Pai. Ele está tanto com vocês. Imagine assim, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai pregar isso daqui depois, hein? Você vai ver o que vai vir. Se você tirar da sua oração as suas petições, o que é que você tem para dizer para Deus? Está dando para entender? Se você tirar, quem tem alguma necessidade aí?
Mais de uma. Montão de necessidade. Se você na sua noite ou na sua manhã que você vai orar, se arrancar todas as suas necessidades e deixar elas todas nas mãos de Deus, o que você tem para falar com Deus? O que sobra disso é a verdadeira oração. Se você arrancar suas petições, o que sobrar é a sua verdadeira oração. Ixi, aí fala, apóstolo, não estou orando não. Eu estou pedindo um monte de coisa para Deus. E Jesus disse, o Pai já sabe o que vocês precisam. Aí ele diz o seguinte, portanto, orai vós deste modo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ponto, não vou ministrar o Pai Nosso para vocês, vai ficar para outro dia. Mas, indivisível, o reino de Deus sendo estabelecido na minha vida, eu me tornando fonte, indivisível. O reino de Deus se tornando uma árvore dentro de mim. O reino de Deus sendo a medida de fermento com a medida da farinha. Não dá para dividir. Se tornando uma coisa só. Você vai fluir na vida de outras pessoas. Você vai fluir dentro da sua casa. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Você que está aqui. Você que está aí na sua casa recebendo essa palavra, eu não quero ser redundante, mas é que eu estou sentindo no meu espírito o desejo de acessar o teu espírito e dizer, para de sofrer, para de viver uma vida triste, deixa o Espírito Santo fluir em você, para de separar, Deus é primeiro, isso é segundo, isso é terceiro, não, tudo é a partir de Deus, envolve Deus em todas as coisas da sua vida e você vai ver transformação. Para de vida aparente, para de adoração aparente, adore a Deus de dentro do seu coração, de dentro da sua vida, deixa esta água fluir de dentro de você, porque não é a água que está fora, é da onde ela sai, de dentro de você. Espírito Santo de Deus, existem pessoas, Senhor, nesta manhã que estão tristes, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas, Senhor, porque estão querendo instalar o reino do lado de fora, estão querendo, Senhor, fazer as coisas de uma maneira para que as pessoas enxerguem, Senhor, mas o que o Senhor quer é transformar de dentro para fora, Senhor, é olhar a semente. O Senhor está ministrando de semente aos nossos corações, desde a parábola do semeador, aonde existe a semente, aonde ela é lançada, e aí depois tu nos fala sobre valores de ser joio, de ser trigo, e agora a tua palavra vem dizendo que o reino é como uma semente de mostarda que é pequena, mas ela vai crescendo e ela vai tomando forma. As pessoas vão notar, podem não enxergar o processo, mas verão o resultado. A tua palavra está nos dizendo também, Senhor, que quando o teu reino vem sobre a nossa vida, ele influencia todas as áreas, nos tornamos indivisíveis, Senhor, e precisamos viver isso. O teu reino na nossa casa, o teu reino no nosso trabalho, o teu reino aonde nós andamos, porque não podemos separar, Senhor, isso. Pelo contrário, conforme a tua palavra diz, nós devemos ser a luz nesta terra, Senhor, e essa luz não é luz própria, nós refletimos a luz que vem do céu sobre nossa vida, a presença do teu Espírito, e as pessoas verão, Senhor, em nossas vidas, através dos nossos olhos, através do nosso caminhar, a tua santa presença em nossas vidas, ó Pai, e isso trará cura para nossa alma ferida, trará cura aos nossos sentimentos, Senhor, porque sentiremos o teu perdão, sentiremos o teu amor, e aí nós conseguiremos fluir na vida de outras pessoas, conseguiremos perdoar, conseguiremos amar, porque daremos aquilo que nós recebemos, Senhor. Recebe a nossa vida, sara, Senhor meu Deus, a alma ferida, abatida, cansada, sem esperança. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos.
Tu sabes das nossas necessidades. Mas eu te peço, nesta manhã, instala o teu reino em nossas vidas, para que flua naturalmente, Senhor, a tua presença em nós, para tirar a sede de pessoas, para também nos deixar sem sede, Senhor. Dá-nos a beber desta água viva que flui do teu rio, Senhor. Flui em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra no seu coração, deixar fluir em você, e vai ser tão natural. Você não vai ensaiar isso, você não vai arrumar técnica para isso, vai simplesmente fluir. É tão natural, não é natural? Coisas que fluem naturalmente. A presença de Deus vai fluir na tua vida naturalmente. Tudo que você fizer, a unção de Deus vai fluir naturalmente. A unção de Deus o homem não fabrica. Esse rio de Deus não é uma água que a gente faz aquela fontezinha cenográfica. Não, é realidade de vida. Lá de dentro de você, uma vida transformada, um coração sarado. Você bem. E você fala assim, meu, como eu sou feliz. Como eu estou bem. Mas por que você está bem? Porque as coisas na sua vida estão tudo bem? Não, é que dentro de mim está tudo bem. E aí o exterior vai ficar bem. A gente fica se preocupando em resolver problemas. A gente precisa olhar para dentro da gente e resolver lá dentro. E as outras coisas vão tudo se ajeitar. Apóstolo, mas e as minhas necessidades? A gente acabou de orar e acabou de ler. O Pai sabe de tudo que você precisa. Você pode olhar e ser boca de Deus para alguém e dizer assim, ó, o Pai sabe o que você precisa. Diz, mas diz olhando nos olhos dessa pessoa, mas olhando bem forte, mas não diz assim não, o Pai sabe o que precisa. Não, diz assim, ó, o Pai sabe o que você precisa. E Ele sabe de todas as suas necessidades. Então o que você tem que fazer? Descansar. Espera nele. Apóstolo, mas não quer esperar. Você vai ter que esperar. Vai ter que aprender a esperar. Daqui a pouco todas as coisas vão se encaixando e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Apóstolo, será que Deus está vendo o que está acontecendo do coronavírus? Está. Será que Deus está vendo do alimento que eu preciso? Está. Deus tem ministrado muito no meu coração. E como eu fico olhando assim, gente, falando, Deus do céu. Se uma pessoa, dá para ficar de pé um pouquinho só? A gente já vai terminar. Só dá aquela impressão, já vai terminar. Aí seu psicológico já fica melhor. Mas imagine você um pássaro. Que pássaro seria? Espero que não seja uma ave ou uma galinha, né? Vai ficar só olhando para o chão. Não, uma águia. A Bíblia diz que a comparação do cristão mesmo é de águia, né? Imagine se você estivesse voando agora que nem uma águia. Ia ser muito louco, né? Lá nas alturas. Liberto. Imagine nas alturas você voando. Liberdade total. Sem peso. Naqueles rasantes certeiros. Porque Deus tem ministrado isso muito no meu coração. Uma vida espiritual bem definida e guiada pelo Espírito Santo, nós vamos errar menos, sabe por quê? É igual a águia. A águia, quando ela está lá em cima assim, ela não desce sem o bote certeiro. Ela fica só. Quando ela vê lá embaixo, ela desce. Mas quando ela vai, irmão, ela vem e volta lá para as alturas. Você, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer a mesma coisa. Quando o Espírito Santo falar, desce, vai no alvo, você vai voltar com a sua bênção na mão. Você vai no lugar certo. Apóstolo, eu estou desesperado. Por isso que a gente desesperado não resolve nada. Desesperado, a nossa visão fica sem saber o que fazer. Você faz de tudo, mas quando você faz direcionado, você vai certo. Eu tenho orado muito por isso. Falo, Senhor, guia
os meus olhos, para que eu olhe da maneira certa. Mas quando eu for, mas que eu dê aquele voo rasante, ou seja, direcionado. Sabe o que Deus ministra? Se você tiver com a sua cabeça cheia de coisas, você não dará esse voo. Eu preciso me esvaziar de mim, eu preciso me esvaziar de tudo. E me sentir igual o passarinho. Livre. Livre. E como que o passarinho faz? Ele vai lá na sua casa, bate na porta e pede para você alguma comida? Não. Deus provê para ele. Ele não se desespera. Deus provê. É natural, já é o instinto dele. Ele vai achar o raminho para fazer o ninho. Ele vai achar comida para ele, vai trazer alimentação para os seus filhotes. Porque quem vai prover isso? Deus provê. Deus provê isso para ele. E Jesus disse: vocês não têm mais valor ainda do que um passarinho? Você tem muito valor e Deus cuida de você. Deus, ele vai trazer o alimento para você. Ele vai prover tudo. E quando você aprender a descansar em Deus, aí você vai ficar bem. Sua mente vai ficar legal. Dentro de você, você vai estar bem. E você não vai estar barulhento para não escutar a voz de Deus. Quem está entendendo? Deus proverá na sua vida.